Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vicente da TM26 da Medicina. Vou aplicar para vocês hoje a nossa quarta aula de farmacologia da neurotransmissão, abordando hoje o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Aqui para vocês entenderem brevemente um pouco do transtorno, ele vai se manifestar principalmente na infância e vai estar diretamente associado à deficiência ou à ineficiência de transmissão da dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. É importante que vocês entendam o local e a função, o que ocorre, a ineficiência de dopamina e noradrenalina nesse local, porque ele vai ser o foco de muitos fármacos para o tratamento, certo? Aqui eu trago para vocês o trio de sintomas presentes no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que vai ser justamente a hiperatividade, associada ao córtex motor suplementar, a impulsividade ao córtex órbito-frontal e a desatenção ao córtex cingulado anterior e ao córtex pré-frontal dorso-lateral. Essa imagem torna mais didática esse entendimento, e aqui as siglas eu coloquei do lado para vocês poderem consultar. Bom, essa imagem é para vocês terem uma noção geral dos locais, certo? Eu coloquei sistema de cores para vocês se identificarem nas setas. Por exemplo, a hiperatividade, eu coloquei o córtex frontal no geral, porque não apresentava aqui exatamente o córtex motor suplementar. A desatenção, dorso lateral e o cingulado anterior, ok? Aqui é importante vocês entenderem que a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai ter no córtex pré-frontal, que vai ser a região responsável por interpretar os estímulos externos, principalmente, interpretar cognitivamente a questão da atenção, tá? Fica mais palpável entender a atenção, porque ela vai se aplicar aos outros, mas a atenção ela é mais palatável, digamos assim, de entender. Por exemplo, uma pessoa sem o transtorno, ela consegue focar numa aula exatamente porque os estímulos que chegam ao córtex pré-frontal vão ser diferentes, tanto de dopamina quanto de noradrenalina, a depender do estímulo recebido, certo? Então ela consegue focar na aula mesmo que tenha pessoas conversando, ou ela consegue escutar uma música mesmo que tenha demais pessoas ao redor dela conversando, porque justamente esses níveis de neurotransmissão vão ser diferentes. Já numa pessoa que apresenta o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai apresentar no córtex pré-frontal, basicamente, que é a neurotransmissão de forma igual, de forma muito semelhante, de modo que ela não consiga, cognitivamente, no córtex pré-frontal dela, diferenciar qual estímulo é mais emergente ou mais importante do que o outro, ok? O que acontece? Em muitos casos, outros locais do cérebro vão acabar sendo utilizados para essa interpretação, tá? Então, esses locais eles não são especializados nessa função, o que acaba dando resultados diferentes, digamos assim, sendo associados muitas vezes à hiperatividade e à própria impulsividade, certo? Bom, já com relação ao trio, aqui eu trago a hiperatividade, tá? Ela vai apresentar como sintomas, sinais em sintomas no paciente. O paciente inquieto, que levanta da cadeira, corre, escala, vai ser aquela criança bem agitada, já pensando que se manifesta principalmente, né, no início da infância. Dificuldade de ficar quieto. Com relação à impulsividade, fala muito, fala sem pensar, é impulsivo no modo geral. Interrompe, invade. A desatenção, tem pouca atenção de detalhes, erros por descuido e não escuta, é uma pessoa distraída. Já com relação ao tratamento, nós vamos ter a divisão de estimulantes, agentes noradrenérgicos, agonistas alfa-A2 adrenérgicos, tá? Aqui eu vou focar nos estimulantes, apresentando inicialmente o metilfenidato, que vai ser a famosa Ritalina, que nós conhecemos, tá? O mecanismo de ação vai ser principalmente a inibição da recaptação de dopamina e noradrenalina, e vai se diferenciar, aqui é importante entender que além dessa inibição da recaptação, ela vai atuar em outros locais, tá? Também vai ser liberador de dopamina nos neurônios pré-sinápticos e ela vai se diferenciar principalmente dos antidepressivos por apresentar uma rapidez maior. Muitos antidepressivos apresentavam de 3 a 4 semanas para ter o resultado. Aqui, por atuar em diferentes frentes, tanto inibindo a recaptação quanto promovendo a maior liberação de dopamina nos neurônios pré-sinápticos, ela vai ter uma ação muito mais rápida, ok? Além disso, ela exerce ainda algum bloqueio da enzima MAO. Então, é importante ter conhecimento se o paciente já faz uso de inibidor da MAO para poder utilizar outro fármaco, se for o caso, tá? Para não inibir muito e poder dar diversas reações adversas, como a gente já viu nos antidepressivos. Além disso, eu trago como a retirada do metilfenidato pode ser acompanhada de fadiga, depressão, hiperatividade, rebote, que é importante. Se a pessoa faz uso de Ritalina e tira abruptamente, para de usar, em muitos casos, a gente conhece, às vezes, familiares que fazem uso por conta própria e para, aqui pode dar uma hiperatividade e rebote, tá? Bom, sugere-se ainda que ela seja feita de maneira gradual, justamente por conta desses efeitos rebotes. Aqui eu trago as indicações, TDAH em crianças, adolescentes e adultos, e a sonolência excessiva diurna, que é a narcolepsia, ok? Farmacocinética e efeitos adversos como antes. Peço que vocês deem uma lida para a gente não se estender muito. As anfetaminas. Aqui é importante entender que o uso crônico, tá? Pensa, anfetamina, metanfetamina, tá tudo relacionado. O uso crônico vai estar associado à tolerância e à dependência, ok? Bom, mecanismo de ação. Nós vamos ter a lisdexanfetamina, que vai ser o profármaco da dextroanfetamina, tá? É importante entender que vai ser a ação da dextroanfetamina que vai auxiliar, que vai ter a ação de fármaco efetivamente. A lisdexanfetamina não vai atuar, ok? E o que a dextrofetamina vai fazer? Ela vai bloquear, basicamente, a recaptação de noradrenalina e dopamina do neurônio pré-sináptico, aumentando a liberação dessas monaminas na fenda sináptica. Então, se a gente for parar para pensar, todos esses mecanismos de ação vão estar associados à questão de aumentar as monaminas
na fenda sináptica. Aqui parece um pouco contraditório uma pessoa que tem hiperatividade fazer uso de estimulantes que, em tese, vai aumentar essa atividade. Mas o que acontece? Aqui a nossa ideia é justamente aquilo que eu falei antes. A pessoa com transtorno de déficit de atenção ela vai ter os níveis basicamente iguais de neurotransmissão, sem conseguir diferenciar o que é importante e o que não é, utilizando muitas vezes outras regiões do cérebro que não são adaptadas, não são especializadas na interpretação desses estímulos. Então, se a gente utiliza os estimulantes, tanto a Ritalina, que é o metilfenidato, quanto as anfetaminas, como o Venvance, a gente acaba aumentando em locais estratégicos esses neurotransmissores, aumentando tanto a noradrenalina quanto a própria dopamina nesses locais estratégicos, fazendo com que a pessoa tenha uma regulação melhor dessa neurotransmissão no córtex pré-frontal, que é onde está defeituosa, digamos assim, está defeituosa, tá? De maneira geral, na região pré-frontal. Eu tentei achar um termo mais específico, mas me faltou a palavra, ok? Além disso, é importante entender que elas intensificam a transmissão noradrenérgica e dopaminérgica no córtex pré-frontal, que foi o que eu acabei de falar, tá? Só resumindo para vocês. As indicações das anfetaminas vai ser TDAH em criança, adolescentes e adultos e o transtorno da compulsão alimentar, tá? Eu ressalto ainda para vocês, coloquei em vermelho ali, que ela vai ser responsável também pelo bloqueador transportador vesicular das monaminas. Isso é importante entender porque em doses altas vai sim estar associada ao uso abusivo e uso constante vai estar associado à tolerância e à dependência, tá? É algo importante entender para acabar orientando o paciente na hora de fazer o uso e fazer o uso adequado. Bom, com relação aos agentes noradrenérgicos, eles vão ser os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, tá? Vai ser diferente dos inibidores seletivos de serotonina, aqui é noradrenalina, no pré-sináptico, tá? Então, como o próprio nome diz, ele vai inibir de forma seletiva a recaptação de noradrenalina. No córtex pré-frontal, o bloqueio do NAT também vai aumentar os níveis de dopamina, tá? O que é importante e legal de entender aqui? Porque no córtex pré-frontal, que é onde a gente quer que a dopamina e a noradrenalina atuem de forma funcional, ela vai ser muito boa, porque ela vai atuar no NAT e vai justamente aumentar tanto a dopamina quanto a noradrenalina de forma natural, ok? Por que isso acontece? Porque no córtex pré-frontal a gente tem uma quantidade menor de transportador de dopamina. Então, ao alterar o transportador de noradrenalina, a gente acaba, por sua vez, alterando a dopamina. Porque se você lembrar lá do nosso neurônio noradrenérgico, uma dos precursores da noradrenalina vai ser a própria dopamina, ok? Então, vai acabar que está tudo relacionado. Já no núcleo accumbens, a inibição da NAT ela não vai levar ao aumento da dopamina, porque tem pouco NAT nessa região, certo? Então, ela vai ser já associada diretamente ao DAT, que vai ser transportador da dopamina. Por isso não apresenta potencial abusivo. Diferente das anfetaminas, os agentes noradrenérgicos não vão apresentar potencial abusivo, sendo preferivelmente usados para pacientes com múltiplas comorbidades ou próprios pacientes que apresentam históricos de dependência química, ok? As indicações vai ser o transtorno, o déficit de atenção em crianças, adultos e adolescentes, a farmacocinética e efeitos adversos, mais uma vez, peço que vocês deem uma olhada. Já nos encaminhando para o fim, os agonistas alfa-2A e adrenérgicos, aqui a gente precisa entender que eles vão ser fármacos utilizados como antidepressivos, principalmente, tá? Aqui com relação à gonfacina, a gente vê que o mecanismo de ação do fármaco é ser agonista seletivo dos dos receptores adrenérgicos alfa-2A central, vão ser pós-sinápticos, ok? Já o seu mecanismo de ação do TDAH não é muito conhecido, mas depois na próxima imagem eu vou recapitular para vocês entenderem um pouco melhor do mecanismo de ação. Vão ser muito semelhantes, tá? A clonidina, ela vai ser também agonista do alfa-2 adrenérgico, só que pré-sináptico, tá? Prestem atenção nisso. A guanfacina é alfa-2A central e a clonidina vai ser agonista alfa-2 adrenérgico pré-sináptico. Tá? Ela vai produzir, então, a diminuição da atividade dos neurônios noradrenérgicos e vai estimular os receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos, reduzindo a liberação de noradrenalina. As indicações vai ser síndrome de abstinência de opioides, síndrome de abstinência de álcool, associados a benzodiazepínicos e transtorno de Tourette, transtorno de déficit de atenção e tics, comorbidades do déficit de atenção, ok? A golfacina, a indicação é o déficit de atenção primordialmente, mas lembrando que são agentes antihipertensivos justamente por atuar nos alfa-2 adrenérgicos. Aqui é a imagem que eu comentei para vocês, peço que vocês se atentem aqui, que o alfa-2C, ele vai estar associado, vai ser pré-sináptico e vai estar associado à sedação e hipotensão, que vai ser um dos efeitos desses fármacos nos pacientes. O alfa-2B vai estar associado à sedação também, sedação e hipotensão nos receptores de imidazolina. Isso aqui é tudo relacionado à clonidina, que foi o segundo ali da tabela da direita, ok? Aqui eles vão estar associados à interação com os receptores pós-sinápticos alfa-2A, eles vão intensificar a resposta desses receptores, a ativação desses receptores no neurônio pós-sináptico, ok? Ainda a gente tem os neurônios dopaminérgicos e os receptores. Bom, eu coloquei aqui sublinhado para vocês o subtipo. Coloquei para você sublinhado o subtipo prevalente no córtex pré-frontal vai ser o alfa-2A, certo? Pós-sináptico, que aparentemente medeia os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade TDAH
que ao regular o córtex pré-frontal. Eu li essa frase para vocês terem entendimento geral, mas explicando de forma mais detalhada, o que que acontece? Esse fármaco vai atuar no alfa-2A, que a gente já entendeu. Bom, por que que isso é importante? Porque no córtex pré-frontal vai estar recheado de alfa-2A. E esse alfa-2A ele vai ser associado justamente àquele trio de sintomas, a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ou seja, utilizando esse fármaco, a gente melhora, reforça a ativação dos receptores alfa-2 adrenérgicos, que vão estar principalmente no córtex pré-frontal, que é o que a gente quer. E vão dar a resposta exatamente que a gente quer, que é a melhora da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade. Além disso, a falta de ação no pós-sináptico dos receptores de dopamina, pensando que vão ter pouca ação, muita pouca ação nos pós-sinápticos receptores de dopamina, vai ser bom por quê? Porque eles vão estar menos associados, vão estar associados a uma ausência de potencial abusivo, indicando que não vão ter ação de dependência nesses pacientes, ok? Então, finalizando, já que meus cachorros começaram a latir, ainda bem que só agora, muito obrigado, eu reforço para vocês utilizarem como fonte principal o UpToDate, tá? Mas sempre fazendo uso do STAL e se quiserem, como eu coloquei muitos resumos, indico vocês a darem uma lida no Psicofármacos, tá? A maioria dos resumos que eu coloquei ali foi retirado na íntegra daqui, ou seja, ele é bem resumido mesmo para vocês que querem dar uma aprofundada, mas sem perder muito tempo, ou véspera de prova, dar uma reforçada naquele fármaco que ficaram com dúvida, eu indico Psicofármacos dessa capa verde aqui, tá? Eu vou mandar para vocês um drive contendo alguns artigos do UpToDate que eu utilizei para essas aulas e o PDF do Psicofármacos, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão para melhorar as aulas, eu peço que me chamem no WhatsApp. Muito obrigado, tchau, tchau.